Galera, Saúde da Bahia, como vocês estão? Mais uma vez é um prazer inenarrável, incomensurável estar aqui com vocês, estudando o direito constitucional, né? Nós vamos entrar agora na segunda espécie do poder derivado, que é o poder constituinte derivado revisor. Eu lhe asseguro veementemente que esse caso aqui é bem mais tranquilo, mas bem mais tranquilo mesmo que o poder reformador. Só que eu quero primeiro que você entenda uma situação. Veja comigo. Nós aprendemos o poder reformador e aprendemos ele com riqueza de detalhes, né? Isso eu posso afirmar com propriedade para vocês. E aí nós percebemos que a nossa Constituição é rígida, ou seja, é possível que haja uma emenda constitucional, sim. Agora, para que isso aconteça, o procedimento é muito complexo, é um procedimento extremamente laborioso, não é isso? Então, veja bem, a nossa Constituição ela foi criada com dois problemas. Ela foi criada com pressa e ela foi criada sob pressão. Afinal, estávamos saindo do jugo de uma ditadura e caminhando rumo a um regime democrático, um governo do povo, pelo povo, para o povo, onde você queria enaltecer a dignidade da pessoa humana, acabar com aquela coisa ditatorial, tirana. Então, criar uma Constituição que é a lei maior do seu Estado, com pressa e sob pressão, são dois elementos desfavoráveis para que a norma então fique perfeita. Concorda? Então, o que acontece? Quando nós terminamos a Constituição, nós sabíamos que ela não estava perfeita. Né? Nós sabíamos que ela tinha alguns problemas, só que nós pensamos assim, cara, já pensou se tivermos que corrigir todos esses problemas por meio de emenda? Isso às vezes pode nunca acontecer, afinal o procedimento é muito difícil. Então, o nosso constituinte, ele falou assim, cara, já sei, vamos criar uma forma mais fácil de alterar a Constituição, só que vai ter alguns detalhes. Primeiro, eu não tenho como criar a Constituição hoje e amanhã saber todos os problemas que ela tem. Ela tem que ficar um período em vigor, ela tem que ficar um período produzindo efeito para eu poder analisar, olha, isso está bom, está péssimo, isso aqui está mais ou menos. Então, ó, a revisão não vai poder acontecer a qualquer momento. Vocês vão ter que esperar pelo menos 5 anos para fazer a revisão. Segundo detalhe, a revisão ela vai ser um procedimento único. Ou seja, vocês vão ter uma oportunidade de fazer 100 revisões, 100 emendas revisionais na Constituição. Quando nós batermos o martelo e falar que essa sessão está encerrada, já era. Morre ali o poder revisor. Então o poder revisor ele tem essas duas características marcantes. Foi um procedimento único e teve que esperar pelo menos 5 anos para acontecer. Só que tem mais coisas aqui, quer ver? Vamos começando aqui então. Nós vamos falar agora então sobre o procedimento revisor. E aí coloque um conceito aí, por favor, para eu poder começar. Conceito de poder revisor. Coloquem assim. Foi um procedimento único. Foi um procedimento único de alteração constitucional. Foi um procedimento único de alteração constitucional, o qual teve que esperar pelo menos 5 anos para acontecer. O qual teve que esperar pelo menos 5 anos para acontecer. Agora, olha que interessante. Olha como que aconteceu, basicamente, o procedimento de votação. Primeiro, a sessão ela foi unicameral. Vou explicar já já. Unicameral. E o quórum de maioria absoluta. Sessão unicameral e o quórum de maioria absoluta. Vejam bem, pessoal. Nós vimos a emenda, nós vimos o poder reformador, então nós aprendemos que na reforma o procedimento é o quê? Bicameral, não é isso? Por que é bicameral? Porque passa numa casa e depois vai para outra. A sessão unicameral, e na verdade foi o único caso na Constituição de 88 que nós vimos uma sessão unicameral, foi esse caso aqui. O que é a sessão unicameral? É quando você pega e junta deputados e senadores na mesma sessão e não os separam na hora de votar. Porque o que você vai ver muito hoje é a sessão conjunta. Na sessão conjunta, você também junta deputado e senador no mesmo local. Só que quando você vai apurar os votos, você separa deputado de senador, para que uma casa não prevaleça a outra. Afinal, a Câmara ela é várias vezes maior que o Senado. Né? Então, justamente para não ter essa preponderância de uma
em detrimento da outra, você tem a sessão conjunta. Agora, na sessão unicameral, não. Você pegava os 513 deputados, juntava com os 81 senadores. Então você colocava no Palácio do Congresso os 594 congressistas. E você ia tirar a votação, o quórum do total. Né? Então, como a Câmara é bem maior, então provavelmente ali ela ia prevalecer. Né? Agora, o que acontece? Visivelmente, então, a revisão foi um procedimento muito mais fácil que a reforma. Né? Vocês podem ver isso aqui. E aí, nós esperávamos que várias revisões fossem feitas. Só que nós queimamos a ficha. Nós fizemos apenas 6 emendas de revisão. É tanto que você pode pegar a Constituição e falar, ó, atualizado até a emenda constitucional número tanto, né? E emenda constitucional de revisão número 6. Agora você sabe o porquê. É justamente esse tal desse revisor. Beleza? Agora tem algumas observações aqui. Quer ver? Vamos lá. Primeiro, né? Esse procedimento aqui está lá no artigo 3º. Lá no artigo 3º do ADCT. Ato das disposições constitucionais transitórias. Depois dos 250 artigos da Constituição, nós temos o ADCT. Coloque aqui uma observaçãozinha, então, por favor. Coloquem assim. O procedimento revisor foi em tudo mais fácil que o reformador. O procedimento revisor foi em tudo mais fácil que o reformador. Pessoal, isso é óbvio, né? O intuito, o escopo, a finalidade, o objetivo da revisão foi o quê? Facilitar, foi flexibilizar. Então, se eu colocasse algo para ficar mais difícil, não teria lógica nenhuma ter feito uma revisão. Então, o procedimento revisor, mais uma vez eu reitero, em tudo ele foi mais fácil que o poder reformador, afinal essa seria a lógica. Né? Outra observaçãozinha, vem comigo. Segundo o STF, observação, segundo o STF, o procedimento revisor deve respeito às limitações e condições, colocadas pelo poder originário, Porque eles estavam querendo burlar isso, para o negativo. Poder originário coloca a regra, o revisor tem que seguir. Terceira observação. A revisão foi um procedimento único. E já aconteceu. Sendo assim, estamos diante de uma norma constitucional, exaurida. Pessoal, quando você escutar por aí falando que a norma constitucional está exaurida, o que significa isso? Significa que ela já cumpriu a sua finalidade. Ou seja, ela veio para fazer isso, ela fez. Então, uma vez que ela cumpriu sua finalidade, ela está exaurida, ou seja, ela não produz mais efeito. Beleza? E embora alguns doutrinadores não concordem com isso, eu gosto de colocar. Eu falei para você no bloco passado que o poder reformador, ele não sofreu limitação temporal. Porque no dia subsequente à Constituição já podia meter bala e fazer emenda. Diferentemente a revisão. Né? A revisão teve que esperar pelo menos 5 anos para acontecer. Se porventura eu fizesse antes dos 5 anos, ela seria julgada inconstitucional. Então, visivelmente, o procedimento revisor ele sofreu sim uma limitação temporal. Então, vamos colocar aqui a última observaçãozinha. Como eu falei, revisor é bem tranquilo. Né? Última observaçãozinha aqui sobre o poder revisor. O procedimento revisor sofreu limitação temporal. Pois teve que esperar pelo menos 5 anos para acontecer. Então vem aqui, pessoal.
Então, dessa forma, nós falamos sobre a segunda espécie do poder derivado. Nós falamos sobre o poder constituinte derivado revisor. É algo bem simples, bem tranquilo, não tem por que ficar perdendo tempo. Eu lhe asseguro veementemente que tudo que possa ser cobrado em prova acerca do poder revisor, eu coloquei para vocês. Um grande abraço, Sauro da Bahia, e até a próxima. Valeu, pessoal!